Eu sou Luciana Macedo, dermatologista, e hoje eu estou com um convidado especial aqui, Philip Hallowell, meu amigo, Philip Hallowell. Ele vai contar pra gente como ele criou o conceito do Image ID, que posteriormente desenvolveu o conceito de visagismo, hoje tão conhecido e tão difundido, e a gente vai desmistificar algumas coisas que estão sendo divulgadas. Vamos conhecer o verdadeiro visagismo Philip Hallowell. Felipe, tudo bom? Obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Eu queria que você contasse pra gente como você criou esse conceito Image ID. Depois eu vou contar para vocês como eu aplico o conceito do Image ID e do visagismo do Philip Hallowell na minha prática dermatológica, trabalhando com cosmiatria, com rejuvenescimento e embelezamento. Então ele vai contar pra gente como que ele criou esse conceito, como foi isso. Eu não pensei em criar uma coisa, as coisas acontecem, né? E tudo começou num dia de sol no King's Road, em Chelsea, em 1971. Olha só. Que eu recebi de um amigo um livro que era do Jung, Carl Jung, o psicólogo, sobre símbolos arquetípicos. E eu tive um insight quando eu li o livro, porque ele fala dos símbolos arquetípicos. E especificamente ele fala numa parte, não muito extensivamente, sobre as formas geométricas. Inclusive na capa tem o círculo, que é a mandala, que é ligado ao feminino, o útero, a terra, etc. E é o princípio feminino. E o quadrado é o princípio masculino. Na verdade, eles são símbolos universais que todo mundo reconhece automaticamente, é um processo inconsciente, e hoje nós sabemos que é um processo emocional, não racional. Então, essas formas geométricas têm um significado. Então, quadrado, a gente fala a pessoa é quadrada, porque está dentro de um quadrado imóvel, fixo, rígido e é conservador. Conservador. Então é força, determinação, etc. O triângulo já está ligado mais ao espírito, também tem um lado de energia, dinamismo, criatividade ousadia e também perigo. Invertido. E o círculo é o mundo feminino, o princípio feminino. Mulheres têm as coisas redondas, os seios redondos, o bumbum. Os cabelos cacheados são mais femininos. Exatamente. E a lemniscata, que é a figura de 8, é o infinito, aquilo que não tem fim. Então, quando ele vira uma lemniscata sobre a outra, vira o emaranhado, que é o símbolo do pensamento, que é um emaranhado, que não tem início, não tem fim, não tem vírgula, não tem ponto final, ele simplesmente anda, né? Quando você põe a linha vertical, horizontal, é que você organiza o pensamento e vira o racional. Então é o emocional, o outro é o racional. Então não tem uma forma geométrica preferencial, todas são importantes. Isso. Todas se completam. Todos têm expressão. E eu falei, nossa, mas quando eu faço um quadro, porque eu sou artista plástico, eu começo com uma forma geométrica na composição, uma composição de várias formas geométricas também pode ser. Então eu percebi que eu já estou expressando uma coisa pela forma, pela composição, pela estrutura do meu quadro, que ele tem expressão. E que era importante que isso tivesse a ver com a temática que eu estava trabalhando. Então, se eu quero, minha temática é sobre o poder, eu tenho que usar as linhas retas e o retangular. E eu pensando que eu descobri a América. Na realidade, eu descobri a América. Sim, isso porque é verdade. Ninguém nunca fez essa associação. Do que transmite a linha e forma. Isso era uma coisa inconsciente. E você, na verdade, conseguiu estabelecer esse conceito. Isso, que isso está na imagem, em todas as imagens.
O Jung não falou sobre isso, ele falou sobre o que essas formas expressam. Mas ele não colocou isso em todas as imagens. Sim. E aí não pôs muito menos no formato do rosto, certo? E essa associação você fez como artista plástico porque você percebeu que diferentes formatos de rosto ou características de olho, bocas, expressavam alguma coisa? Isso, foi uma progressão. Primeiro foi para meus quadros, aí depois eu comecei a ver que os meus alunos, porque quando você ensina arte, você tem a percepção da personalidade do seu aluno, pelo jeito que ele desenha, o que ele pinta, tem pessoa que faz traço leve, fluido, tem uma personalidade, o outro é mais controlado e tal. E eu comecei a ver que o rosto, o formato do rosto, tinha a ver com a personalidade da pessoa e o jeito que ele desenha. Comecei a fazer todas as associações e aí eu falei, deixa eu ver se eu consigo ler o rosto, lendo as linhas, os formatos. Na verdade, isso já existia muitos anos atrás, através da fisiognomonia. Os chineses já faziam isso. A leitura facial. Isso. Só que eles não sabiam que eram símbolos arquetípicos. Sim. A leitura feita pela fisiognomonia é item por item. Meu é a linha. Qualquer linha vertical é força, é estrutura. Não importa se está na testa, se está na boca, se está no nariz, o que seja. Ele expressa a força. Então fica muito mais fácil você fazer a leitura. E aí eu associei isso ao temperamentos, que se eu tenho essa leitura, eu estou vendo quem a pessoa é, então eu tinha que organizar isso de alguma forma. Então eu relacionei as linhas e os símbolos arquetípicos aos temperamentos. Que já existiam esse conceito de temperamentos. Eu não criei nenhuma das coisas individuais. Você fez uma associação. A minha criação foi a associação. E depois, com isso, foi o trabalho do Joseph Ledoux sobre o cérebro emocional, que ele explica como as emoções funcionam. E o trabalho dele indica muito fortemente que esses símbolos disparam sistemas no sistema límbico, que é a parte mais, vamos dizer, mais primitiva do cérebro, que criam as emoções. E que isso acontece antes da pessoa poder acionar o seu racional. Sim. Muito antes. A emoção vem antes da razão. Isso. Então, quando a gente vê uma imagem, a gente é impactado por essa imagem por uma forma emocional? Qualquer imagem. Qualquer imagem nos impacta então, emocionalmente. Como nós estamos sendo filmados nesse momento, tem uma composição de linhas, formas, cores, aqui, isso, que estão transmitindo sinais para a pessoa que a pessoa processa emocionalmente em 50 milésimos de segundo. E isso é nosso rosto, nossos cabelos, nosso bigode, a maquiagem, os detalhes, etc. A roupa que você veste. A cor, etc. Que isso está em ângulo, seria diferente se nós estivéssemos olhando reto aqui. Então isso cria dinamismo, etc. Aproxima nós dois, etc. e tal. Olha que interessante, e nem foi isso, foi uma coincidência, mas foi bom. Então é uma linguagem. É uma linguagem pelo qual você se expressa. Mostra pra gente nos temperamentos, então. Será que a gente consegue ver nos temperamentos? Sim. Explica um pouquinho, a gente poderia ver os quadros, né? Gente, tem uns quadros aqui interessantes. Esse aqui essa é uma interpretação minha dos temperamentos em termos artísticos. Então, pela forma que está pintado e pelo rosto, o tipo de rosto. Então você vê que é um rosto quadrado, esse aqui, que é um dos tipos fleumáticos, porque o fleumático é uma pessoa, ninguém é só fleumático, é uma mistura dos quatro. Nós somos uma mistura de temperamentos, né? Mas a gente precisa classificar e entender, e ele está explicando então o temperamento fleumático. Quem é
vamos dizer, predominantemente fleumática. É uma pessoa mais espiritualizada, é fluida, ela tem também o redondo, poderia ser, que é um fleumático, que é uma pessoa mais maleável do que quem é quadrado, que é mais fixo. Mas é uma pessoa que se adapta às coisas, que é agradável e gosta de ser agradável, mas não é uma pessoa que é audaciosa. Ela gosta das coisas... Mas calma, tranquila, zen. E quer as coisas... Não quer briga. E não quer inventar. Paz. Não quer inventar nada. Também não quer fazer nada de novo e nem enfrentar nada. E não quer incomodar ninguém. Entendi. Então é uma pessoa extremamente agradável, mas a dificuldade dessa pessoa é ter atitude. Muitas vezes, e no mundo de hoje, o fleumático tem dificuldade, porque é um mundo que exige uma certa agressividade, de você se impor, ser mais assertivo, etc. E o fleumático tem dificuldade disso. Uma das coisas é que ele geralmente não tem muito queixo. Você queixo, gente, vou falar muito de queixo, né? Não tem muito queixo. E então é uma área em que você tem como interferir e dar um pouco mais de assertividade para essa pessoa, para que não seja tão passivo, né? Porque não adianta, hoje o mundo não aceita os passivos. Exatamente, hoje a gente pede, né? E a cor dele é roxo, essa é a cor do fleumático. Você vê que os olhos têm essa pálpebra pesada, porque é tranquilo, não está ligando para nada, tudo tá bom. Tá Mas eu gostaria de ser fleumático porque eu seria muito mais tranquilo, né? Não tem tanto estresse, né? E esse é um dos tipos que tem, né? E não é um dos mais frequentes? Não, é cada vez menos visível, especialmente nas grandes cidades. Vamos ver um outro Esse temperamento. É o melancólico. Esse quadro eu amo. Essa é a melancólica. Então você vê que eu usei todos esses quadrinhos assim quadriculados, porque inclusive quando você usa roupa tudo quadriculado, isso é uma expressão melancólica. Melancólico, temperamento melancólico. Xadrez? Xadrez é melancólico? Melancólico é de organização mental. Organização, olha só. Então tende a ser um pouco mais organizado, mais metódico, disciplinado, etc., que é o lado extremamente bom do melancólico. E o melancólico tem dois aspectos. Um que é o lado racional, científico, pensa, profundo, etc. E o outro lado é o sensibilidade. Sensibilidade. Então é artístico, etc. Mas também geralmente tem um pouco de dificuldade nessa assertividade, porque é mais introvertido. E a dificuldade do melancólico é ver as coisas pelo lado positivo. Por isso que é a palavra melancólica. Sim, sim. E tem a tendência a ver o copo meio vazio em vez de meio cheio. Aonde mais, assim, na face que a gente percebe o melancólico mais assim, de forma evidente? Primeiro, esse oval. O oval. E as coisas redondas. A sobrancelha mais redondinha, então, mais caidinha. Então a boca bem arredondada, com essas curvas. Esse nariz não é muito melancólico. O melancólico geralmente tem um nariz um pouco mais fino. Mais fino. Delicado. Não tem muita estabilidade. A pessoa, quando tem o nariz mais largo, uma pessoa tem muita estabilidade na vida. Então, isso é também uma dica. Não se preocupe se o seu nariz é mais largo, porque isso é uma qualidade. Isso é uma qualidade boa. As pessoas não podem seguir aquela coisa da moda. Está na moda. Sim. O nariz que é mais fino. Tem que saber o que significa aquela linha de forma, se aquilo tem a ver com a sua identidade, com a sua essência. O nariz fino foi valorizado porque o padrão da mulher delicada, sofisticada, elegante, etc. Mas o nariz mais largo é uma pessoa que tem mais força, vai até o fim, não se abala com esse temperamento ele não é ameaçador, ele também não é muito ousado? Não, mas
Analítico, talvez, é sensível. analítico, faz as coisas e faz bem feito. Ele vai fundo nas coisas. Mas tem uma dificuldade de dar o start, de fazer, porque fica preocupando, que é tudo perfeito, que é tudo em ordem antes de começar as coisas. Mas às vezes você tem que dar um empurrão. E esse empurrão pode ser dado pela imagem. Sim, essa imagem é o que expressa. Então, quando a gente vê uma imagem assim, inconscientemente, tudo isso que o Filipe está falando, a gente julga. Eu sempre falo para os meus alunos também, nós julgamos, e isso é uma coisa que às vezes é instintivo, porque nós vemos, e o Filipe que estabeleceu isso, essa associação, de a gente analisar uma imagem e a gente julgar alguém, ou algum objeto também, sim, mas julgar uma face pelo que, né, você acha que essa pessoa é assim. Aí você tem que ver se essa pessoa, se essas características combinam com ela, se ela não é assim, ela quer mudar. Então depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Infelizmente, muitas vezes essa delicadeza, essa suavidade é compreendida com fraqueza. Não é feita. Esse temperamento melancólico, com essas características dessas imagens, elas poderiam ter a ver com o modelo de mulher do século passado, ou do retrasado, na verdade? Sim, era um padrão. Era porque padrão. Se falava do rosto oval, justamente por causa disso. Mas era uma mulher mais delicada, mais passiva também, não tanto quanto a fleumática, mas é delicada, é organizada, faz as coisas com delicadeza, com respeito, com delicadeza, né? E com sofisticação. E tem grandes qualidades, mas tem essa reticência, tem a dificuldade de andar. Então, por exemplo, uma franja inclinada ajuda a pessoa. Franja como você tem, a sua franja dá dinamismo e faz com que tudo que essa pessoa pensa seja colocado em ação. Olha só, ele já está fazendo a aplicação dessa leitura e adequando a imagem. Olha que coisa preciosa. É uma coisa que não fere o temperamento, mas suaviza e faz uma adequação. Vamos potencializa a pessoa para que expresse o seu melhor. Exatamente. Porque tem grandes qualidades. Só que ela é introvertida, então não fala. Muito interessante, gente. Eu ouço o Filipe falar, fico cada vez mais encantada e aprendo cada vez mais. Vamos falar um pouquinho agora do colérica. Olha, esse temperamento aqui é muito... Tá na moda, né? Sim, especialmente entre os homens, né? Mas cada vez mais com as mulheres. O colérico já é a pessoa de força, de determinação, é líder, é uma pessoa que realmente se impõe. E onde a gente vê isso? Que nas linhas retas. Olha, o rosto mais quadrado, linha reta. Geralmente tem um queixo mais forte, mais para fora, tem esses olhos grandes, é emotiva, tem um nariz grande, a boca grande. É uma pessoa intensa, emotiva e forte. E pode ser extremamente raivosa. Não pisa no pé do colérico. Porque é temperamental. Mas tem grandes qualidades. Geralmente é uma pessoa muito generosa também. Não é uma pessoa, apesar dessa coisa forte, é generosa. É uma pessoa que não pode ver as outras pessoas sofrerem, porque quer domínio das coisas. Não é controladora, é uma pessoa que domina, ela quer domínio, ela quer saber onde está pisando, exige respeito, exige consideração. O que mata o colérico é desconsideração. E é uma pessoa com orgulho, que pode ser ruim, mas pode ser bom no sentido de autoconfiança. E a cor já é o vermelho, né? Do melancólico é o azul. E é uma pessoa que tem grandes qualidades e tem muito que você pode fazer para uma pessoa assim, especialmente quando essa pessoa começa a envelhecer, porque as coisas começam a cair.
Então você levantando, você recupera esse vigor que é tão essencial a essa pessoa. Olha só, e uma coisa importante também, a gente vai falar depois sobre rejuvenescimento e sobre embelezamento. O que está acontecendo muito hoje, até a gente conversou, a gente esteve viajando juntos esses dias e a gente conversou sobre um caso. Hoje está na moda muito as pessoas fazerem harmonização facial, decoders, mas criarem mandíbulas muito fortes, queixos quadrados, o rosto muito masculinizado. E nem sempre isso é desejável, porque conta pra gente aquele caso que a gente, se a gente exagerar um pouquinho, o que muda? Quando você se dá um queixo para uma pessoa, você está dando força para essa pessoa. Mas a força tem que ser aprendida. Usar a força é algo que você aprende a fazer. As pessoas que são coléricas têm toda uma infância para aprender a lidar com esse vulcão que está dentro deles. E apanham a criança, ela quer ser líder de tudo, quer ser dona da bola, ou quer ser dona do brinquedo, quer tudo do seu jeito. E vai aprendendo realmente na paulada. Na paulada. Que não é assim. Quando você dá isso para uma pessoa que é adulta, muitas vezes, se ela não tem características de força, ela vai se tornar agressiva. Agressiva. Então, por exemplo, uma melancólica que tem, um melancólico, que geralmente está fazendo isso mais nos homens, que não tem muito queixo, que tem um queixo um pouco retraído, mas tem a testa reta. Então tem a força no mental. Assim, tem uma testa como a minha, aqui, reta. Então é a pessoa que impõe o seu pensamento. Mas ela não consegue impor a sua vontade. A sua vontade. Então o que acontece com essa pessoa? Ela se torna briguenta. Ela vai engolindo sapo, até que ela não aguenta e explode. E fica uma pessoa meio ranhenta, assim, que é chata, de sempre brigando pelas coisas. Quando você dá o queixo para essa pessoa, o queixo começa a brigar por ela. E ela se acalma, fica uma pessoa melhor. Porque você equilibrou aqui com aqui. E está equilibrando também a essência dela com a imagem. Ela não precisa se impor brigando no mundo. Tudo está fluindo, a imagem flui com a essência. Só que você não vai dar um queixão para essa pessoa, que aí está indo exageradamente. Você vai dar um pouco de queixo, um pouco mais coisa e tal. Então, não ferir quem ela é, esse lado, porque tem outro lado, que é a sensibilidade, que ela não quer perder também. Porém, se essa pessoa tem a testa curva, então ela é uma pessoa introvertida aqui, introvertida aqui. Ela está certa, ela é assim. E ela tem as qualidades que tem. E ela tem muitas qualidades, muitas capacidades. Você dá o queixo para essa pessoa, ela fica agressiva. Ela não sabe lidar com força, porque ela não tem força dentro dela, não é característica. Ela não tem nada de colérico. Então você está dando algo de colérico para a pessoa que não está preparada para isso. E você não vai fazer bem. Exato, por isso que é importante a consulta, eles chamam de consultoria, nós na medicina, nós médicos fazemos uma consulta, uma avaliação, uma anamnese, a gente tem que entender quais são as motivações pessoais da pessoa. A pessoa quer seguir um padrão, uma moda, ou ela quer realmente ficar natural e de acordo com a sua essência. Isso é muito importante, esse conhecimento é muito bom. Outra coisa, isso já é em relação ao seu trabalho, porque você põe o botox e pode levantar a sobrancelha. Essas pessoas geralmente precisam de sobrancelha curva, porque são muito intensas. Para dar uma equilibrada. Você faz a sobrancelha arqueada, você vai vazar a emoção e essa pessoa vai ficar mais descontrolada emocionalmente. A curva vai suavizar. Olha como é importante. E vai ser melhor para a pessoa e fica melhor também. Esteticamente fica melhor. Muito interessante. Você vê, essa aqui, você vê a diferença desse olho com esse olho aqui.
Olha como isso aqui é ameaçador. Olha, esse olho está muito inclinado. Esse aqui, nós Ele todos tá estamos mais um pouco reto. assimétricos mesmo, né? E esse aqui está um pouquinho mais para arredondado. Um Então, pouco mais esse reto, lado, né? essa metade desse rosto colérico está mais suavizado. Está um pouco, tá forte e aqui ficou ameaçador. Porque a gente somou características coléricas com o sanguíneo, que a gente vai falar Isso, agora mesmo. A gente já vai comentar Então sobre o sanguíneo. vazou emoção e fica ameaçador. Isso não vai fazer bem. Olha a importância da gente fazer um procedimento estético com quem entende o que está fazendo. Quando a gente faz uma toxina botulínica, um botox, eu tenho que saber que tipo de sobrancelha eu vou produzir. Porque não é simplesmente fazer o botox para ruga. Porque se eu for só na ruga, eu posso produzir uma sobrancelha que não é aquilo que expressa o que a paciente realmente é. Quantas pessoas fizeram botox em outros lugares, toxina, e falaram, não, eu fiz, eu fiquei queda demais, não era eu. A pessoa não se reconhece. Isso é muito importante. O temperamento também muito interessante, o sanguíneo. Sanguíneo. Agora todo mundo quer ser sanguíneo. Hoje em dia eu vejo que as pessoas estão querendo ser coléricas e sanguíneas. Porque o mundo de hoje pede força, pede assertividade, pede criatividade, ousadia, mas ele vai falar melhor sobre isso. Então, o sanguíneo é essa pessoa alegre, divertida, extrovertida, motivada, motivadora, arrojada, se joga de paraquedas, pega rafting, faz um monte de coisa. E o que caracteriza são as linhas inclinadas. Inclinadas. E você vê que tem essa inclinação aqui, que é o que está fazendo muitas mulheres para ter esse triângulo aqui, porque isso dá energia. E o efeito blush que vai fazer isso, o arco zigomático, aumentar o zigomático, levantar o olhar, levantar a sobrancelha, tudo isso é do sanguíneo e cria a ideia de aventura, de ousadia, de excitação, que vai ser uma mulher excitante, vai ser uma mulher que vai ser uma aventura. Mas então, por isso que as sobrancelhas excessivamente arqueadas, elas podem ser ameaçadoras para os homens. Mulheres solteiras que aparecem com sobrancelhas muito arqueadas, os homens ficam com... Não Por pode quê? ser. Porque cria um triângulo invertido aqui. Se você aumentar assim, vai formar um triângulo invertido aqui, que é o símbolo do perigo. Do perigo. E é a sobrancelha da malévola. Exatamente, excessivamente arqueado. Da bruxa, da pessoa má, perigosa. E esse pouquinho de perigo é excitante, é sexy. Sim. Só que você quer ser sempre excitante. Exato, e exageradamente pode ser uma coisa assim mais de criatividade, de juventude. Agora, o excessivo é que é o problema. Tudo assim, é o excesso. E a outra coisa que essa energia pode levar uma pessoa que está estressada a ser mais estressada. Porque você está excitando tudo. E ela está ficando super estimulada. Isso não é legal para quem está em estresse. Então você tem que abaixar a bola, você tem que ser mais calmo, você tem que ser você está na super. E às vezes uma pessoa que tem muitos traços sanguíneos, ela pode ser uma pessoa também um pouco sem, faz muitas coisas ao mesmo tempo, uma pessoa mais sem foco. Sim, a pessoa não tem foco, não tem direção, aí que entra usar linhas retas. Quando a gente deixa o rosto mais colérico, mais quadrado. Sim. E também, mas tem que tomar o cuidado com o seguinte, se a gente coloca uma linha mais quadrada aqui na mandíbula de um temperamento que é sanguíneo, a gente vai dar mais estabilidade, foco. Isso. Mas o excesso disso seria o quê? Esse é o problema. Aí que você descaracteriza. Então, por exemplo, tem o rosto que é triângulo invertido, que não tem isso aqui. E isso é um rosto que tem um estigma, porque é o símbolo do perigo. São pessoas que geralmente têm muita... é um sanguíneo melancólico entre os dois. É uma pessoa que tem muita flexibilidade, geralmente é muito hábil, dança bem, tem habilidades manuais, é artístico, geralmente pensa muito, tem capacidade e tal.
mas tem essa instabilidade. E é visto como um perigo. Então, essas pessoas sofrem muito com, especialmente com crianças, quando é crianças, porque tem um estigma. Tem na imagem aí que você vai para crianças, que como você pode fazer a imagem para amenizar isso. Suavizar a imagem. Para suavizar. E quando você faz o preenchimento aqui, você transforma o triângulo invertido num rosto hexagonal, que não descaracteriza a pessoa, mas dá mais estabilidade. Mais foco, mais estabilidade. Exatamente. Acalma a pessoa, porque ela vai ter uma direção. Se você faz o retângulo, preenche aqui, nesse espaço, você vai descaracterizar essa pessoa completamente. E isso vai ser extremamente prejudicial para essa pessoa. Sim. Porque ela é uma outra pessoa que não tem nada a ver com o que ela não se é. reconhece naquilo. Não se reconhece. E as relações sociais também elas vão ser prejudicadas, porque ela vai ser julgada por algo que ela não é. Ela foi seguir uma moda e ela não se reconhece mais, as pessoas olham com estranheza para ela, porque inconscientemente as pessoas acabam julgando, porque foi o que o filho descobriu, ele fez essa associação dos símbolos arquetípicos com as linhas e formas, e que isso tem uma resposta, gera uma resposta emocional, tanto da pessoa com a própria autoimagem, quanto das, né, do mundo social, as relações sociais. Então, por exemplo, esse tipo de pessoa é geralmente muito popular, atrai as pessoas. Você faz o retângulo aqui, tira isso, ela não atrai mais ninguém, é uma barreira. É uma pessoa forte, a pessoa tem medo dessa pessoa. Não medo, mas tem... Bom, eu não vou chegar muito porque não vou ficar abraçando, vamos ver como que é essa pessoa. E essa gosta de ser abraçada e fala, ué, o que aconteceu? Ninguém está chegando em mim mais. Olha que interessante, né? Vamos fazer uns comentários finais aqui, mas olha, foi muito interessante isso. E como que a gente aplica isso na cosmiatria? É justamente a gente tendo esse entendimento, isso não é só na minha área, gente, eu acho que todas as áreas, todo mundo deveria fazer o curso do visagismo Philip Hallowell para entender, porque isso aí é vida e isso é terapêutico, quando a gente entende as imagens, o que elas representam, e essa descoberta do Philip Hallowell sobre isso é muito importante. Tem muita gente falando que faz visagismo, mas não entende isso profundamente. E eu acho que tem, na sua área, tem essas duas, vamos dizer, vertentes. Você tem um lado que é o beautification. Exato. E você tem o outro que é recuperação de uma imagem. Ou seja, um é para você recuperar a identidade perdida. Então, eu estou com 68 anos, eu me olho no espelho e falo, não sou eu, porque, por exemplo, você vê que eu tenho uma coisa que não me pertence. Vamos cuidar, vem pra cá. E isso alterou o formato do meu rosto, porque fez com que eu pareça retangular. Mas na realidade eu sou hexagonal, eu sou igual a esse último. Porque perdeu um pouco a definição da mandíbula. E o que isso fez? Eu fiquei mais colérico, que eu sou colérico, mas eu fiquei mais colérico e menos sanguíneo. E como que a gente pode ajudar? Posso contar como que a gente pode fazer Sim. isso? Então, isso é interessante, porque quando a gente vai envelhecendo, o que acontece quando a gente envelhece? As estruturas caem. Eu falo sempre assim, que quando a gente envelhece, a gente cai, e quando a gente rejuvenesce, a gente faz lifting. E olha só, uma pessoa que tinha um rosto mais hexagonal, colérico, e ela vai caindo e ficando mais quadrada, ela vai ficando mais... Fica mais colérico, era mais sanguíneo. Ela era mais sanguínea, que ela tinha um pouquinho de inclinação, e começa a cair, fazer aquela papada, o bulldog. Qual que é o problema do bulldog? Ela altera o formato do rosto. E quando altera o formato do rosto, você se olha no espelho e você não se reconhece mais. Aquela característica que você tinha não é mais. E qual é a nossa função? De restaurar isso. Então a gente faz diversos procedimentos, como toxina botulínica, a gente faz a estruturação facial do MD Codes, a gente às vezes, muitas vezes a gente vai colocar o queixinho no paciente, aquele queixinho que ele perdeu, definir o arco zigomático, definir mandíbula. E a pessoa ela vai ver quem ela era, vai restaurar uma identidade. Então tornar a pessoa uma outra pessoa.
restaurar, assim, eu queria tanto aquela foto de 10 anos atrás, é só definir mandíbula, restaurar, trazer o lifting que ela tinha, trazer o sanguíneo que ela tinha, que o sanguíneo é de juventude. Agora tem o outro tipo de paciente que é muito comum, que é um paciente mais jovem, que é 28, 30 anos e quer fazer o beautification, quer ficar mais bonito. Então é válido, quer ficar com mais lábios? Ok, mas tem que entender o que significa isso. Uma pessoa tímida com lábio. E o lábio é a área da sexualidade. Da sexualidade. Muita gente vem aqui pedindo para colocar lábio. Eu tenho que entender se ela quer lábio só porque está na moda, porque a Anitta tem lábio, ou porque tem a ver, ela é uma pessoa realmente mais sexy, ela é uma pessoa comunicativa, então combina com ela ter lábio, tudo bem. Agora, uma pessoa tímida, uma pessoa que tem uma profissão que é mais, ela precisa se resguardar, talvez não combine tanto colocar lábios. Toxina botulínica, então quando a gente faz um botox, não é simplesmente eu quero ficar arqueada. O arqueamento excessivo da sobrancelha vai revelar características sanguíneas negativas. Ela vai ficar com um aspecto ameaçador. Então, muitas mulheres solteiras querem ficar muito sanguíneas, com a sobrancelha muito arqueadas, elas continuam solteiras, né? Por quê? Porque elas se tornam ameaçadoras, né? E então, o que você quer? Relacionamento ou só uma aventura? Então, assim, combina se a pessoa realmente é só da vibe da aventura. Uma pessoa que quer relacionamento não pode ter uma sobrancelha excessivamente arqueada, que tem a ver com perigo, com falta de confiança. A pessoa, ela não passa credibilidade. E tem outra coisa, que eu estou vendo, não só nessa área, mas em várias áreas, porque nunca se falou nada a respeito de temperamento, agora todo mundo está falando de temperamento, não sei o quê. A análise do temperamento é só para conscientizar a pessoa de quem ela é, fazer com que ela reflita sobre si mesma. Então, ninguém é psicólogo, ninguém tem intenção de fazer análise psicológica da pessoa, é que com a experiência você vai tendo uma visão muito profunda das pessoas. Mas eu não faço análise. O que a gente quer saber é o que a pessoa deseja expressar. Isso ajuda a pessoa a refletir sobre si próprio e responder essa pergunta. Porque a resposta tem que vir do seu paciente. Exato. Não você se projetar no outro, que é o que está acontecendo. Exatamente. E hoje o mundo é um mundo de personalização, de customização. As pessoas querem ser únicas. As pessoas não querem ser cópias de outras. Espero, né, que o mundo esteja evoluindo nessa onda de você ser um indivíduo que expressa o que é. Então, por isso que o trabalho do visagismo Philip Hallowell aplicado à cosmetria é tão importante. Esse é o conceito, faz parte de todo esse conceito Holus Face. Então, esse conceito Holus Face que a gente criou foi baseado totalmente na criação do visagismo Philip Hallowell, que veio do conceito Image ID. Isso. Tem os outros pilares, mas a outra coisa, só porque uma pessoa é sanguínea, vamos dizer, você identificou que é principalmente sanguínea. E estou vendo as pessoas pensando assim. Então eu vou fazer uma imagem sanguínea, mas talvez ela precisa diminuir. Você não sabe se ela, como está usando essas características. Exato. Então, um dos exemplos que a gente tem visto, tem aí alguns famosos aí que a gente posta na internet e que já tem o rosto quadrado, homem, tem o rosto quadrado. Aí faz uma tal da harmonização facial, que eu não gosto muito desse nome, mas faz lá um MD Codes, mas errado, e coloca demais aqui a mandíbula. Nossa, e aí bruto. A pessoa se torna muito agressiva, a imagem não é uma imagem adequada. Então aquilo que deveria expressar, que é naturalidade, que é assertividade, que é segurança, foco, passa a expressar uma coisa agressiva. E ainda fora dos padrões estéticos, né? A gente está vendo muita coisa errada sendo feita. Não é simplesmente copiar e fazer mandíbulas, não. É fazer uma análise do que realmente o paciente deseja expressar. Se isso combina com o paciente e se esteticamente vai ter harmonia. Sim. Porque a gente tem que expressar com harmonia e estética. E uma das coisas mais importantes para a mulher é a recuperação do lábio. Porque a mulher, quando perde o lábio, perde a senso de que é feminina. Exato, isso é muito importante. E ela perde assim que é quase como perder um seio. É como eu não sou mulher mais.
Então você faz um bem tão grande para a pessoa. E olha o que ele está falando. A gente está falando de lábios, mas não, a gente não está falando de lábios de volume excessivo e de sexualização. Quando a gente envelhece, a gente perde o lábio. E sabe qual a aparência que a gente fica quando a gente perde o lábio? A gente fica com uma aparência raivosa, a gente fica com uma aparência de brava. Isso porque a gente perdeu a estrutura. Então, o que eu gosto de fazer é restaurar aquilo que o paciente tinha, um contorno bonito, bem definido, fininho, com brilho, a proporção ideal, mas sem exagero. Claro que tiver algum paciente que gosta, que é sexy, muito comunicativa, e combinar com ela, colocar mais lábios, ok. Mas a gente faz mais a restauração, esse efeito gloss, do brilho, de devolver a feminilidade da mulher. Isso baseado tudo no conceito do visagismo do Philip Hallowell. Nessa coisa de recuperação, estou lembrando uma coisa, no envelhecimento, a gente vê que a tendência é das pessoas ficarem mais duras ou mais bravas. Exato. Menos suaves, etc. Então, você tirar essas linhas muito severas, porque se você está com linhas severas, você tende a ser severo. Se você está com queixo retangular, você tende a ser mais bruto, Sabe o que mais... ele falou? Tende a ser. Então, a imagem, ela se mostra de uma maneira e você tende a ser daquela maneira. Porque você está afetando você emocionalmente, então está Claro. afetando o seu comportamento. E por isso que uma mudança estética é tão importante, porque ela pode repercutir mudanças sociais, né? Então, por exemplo, o homem psicológicas. perde o cabelo, ele fica mais calvo, aumenta a testa, ele fica mais pensativo, porque tudo está aparecendo toda a testa, que é a área do intelecto. Então ele começa a ficar mais preocupado, começa a querer fazer as coisas mais organizadas, ele fica mais chato. Envelhecer, Então, né? E não é porque ele envelheceu, é porque a imagem está afetando. Exato. E o que eu acho, a outra coisa que é fantástica, é que quando você tem esse conhecimento, apesar de você estar falando da cosmetria, você está atendendo a pessoa isso, você pode falar do cabelo, porque você é uma consultora de imagem. Sim, claro. Você pode falar da maquiagem, você pode falar dos óculos, você pode falar do cabelo. Então a pessoa falou o que ela quer, aí você vê, mas esses óculos não estão adequados. Estão dizendo exatamente o que você não quer. Você está fazendo um grande favor para a pessoa. Fala, nossa, eu fui para a doutora Luciana e ela resolveu o problema dos meus óculos. Eu não fui para lá. Não é? Ah, que bate-papo interessante, gente. Eu fiquei muito feliz de receber aqui o Philip e foi muita informação útil que eu espero que todos ouçam com carinho, porque é de um aprendizado muito valioso para todos nós. A gente vai marcar um outro bate-papo para a gente falar de algum assunto específico. Nós temos que fazer um live, né? Vamos marcar uma live. A gente marca uma live logo. Logo marca uma live. Pessoal, obrigada, a gente fica por aqui. Então até a próxima. Então, próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.